Olá pessoal, eu sou Andresa Rocha e esse é mais um vídeo da série Pessoas e Tecnologia. Vamos falar de dinheiro? Cadê seus 12 mil? Vem com a gente! Como vocês já sabem, quando aparece polêmica no Twitter relacionada a salário, desenvolvimento, o que vocês estão falando, alguma treta, eu tô sempre envolvida, eu gosto de ver, observar, ver o que vocês estão falando, o que vocês estão conversando, pessoas influentes ou não, enfim. E a polêmica dessa vez, que é a razão do nosso vídeo, na verdade, ele já estava sendo preparado há algum tempo, mas a gente vai aproveitar o buzz aí das últimas semanas, para poder falar sobre um assunto muito importante, que é salário, remuneração. Bom, nas últimas semanas, a gente viu aí o Dan Abramov compartilhando o salário dele nas redes sociais. Ele compartilhou no Twitter o salário dele, o tempo de experiência, enfim, onde ele estava trabalhando, com o que ele trabalhava. E a partir desse tweet do Dan Abramov, que é não preciso definir e descrever quem é o Dan, é um super influencer aí mundial da tecnologia, várias pessoas, inclusive brasileiras, começaram também a fazer o mesmo. A polêmica estava feita, estava jogada, né? Nós vimos aí vários comentários positivos, vários comentários negativos, várias pessoas replicaram, fizeram a mesma coisa que o Dan, trazendo aqui para a nossa realidade brasileira. Viu-se aí um compartilhamento das suas informações pessoais que gerou bastante polêmica. Foram vários pontos abordados aí nesse compartilhamento de informações e eu quero abordar algum deles com vocês. Alguns pontos positivos que algumas pessoas viram nesse compartilhamento foram: que legal, agora tendo essa ideia de quanto essas pessoas que eu admiro ou que eu sigo ganham, eu posso me espelhar e me esforçar para ganhar o mesmo também, ou alcançar esse mesmo objetivo de ganhar melhor e me remunerar melhor. Um outro ponto positivo também que as pessoas colocaram foi: eu posso ver através dessas pessoas com qual tecnologia elas estão trabalhando e aí investir o meu esforço em estudar mais, me focar nessa tecnologia, a ponto de essa tecnologia ser a que está remunerando melhor. Esses foram alguns dos pontos positivos que essas pessoas colocaram. Mas nós tivemos também muito mais pontos negativos, muito mais comentários negativos. Alguns desses comentários foram que isso desmotivava as pessoas iniciantes, muitas pessoas iniciantes se mostraram frustradas com a diferença, né, de remuneração e o caminho que elas teriam que percorrer para chegar até lá. Nós tivemos também alguns comentários escancarando as diferenças sociais em relação a uma pessoa que ganha muito mais do que as outras, milhares de reais aí, 3 dígitos, 2 dígitos anuais. Nós tivemos também algumas tretas entre as empresas mesmo, sabendo que pessoas nas mesmas funções estavam ocupando os mesmos cargos e ganhando de forma diferente. E nós tivemos também, claro, uma que eu mesma provoquei, coloquei essa discussão na mesa, que foi para que as pessoas observassem essas diferenças salariais, se elas estavam implicadas em questões de gênero. Acho que ninguém refletiu sobre isso, ou pouca gente refletiu sobre isso. Eu fiz uma provocação: reflitam e observem o quanto essas diferenças salariais entre homens e mulheres com ou não o mesmo tempo de experiência se refletia numa diferença salarial significativa. Será que não? Se você observou esses tweets, se você acompanhou, isso ficou bem óbvio, isso ficou bem claro. E aí eu quero trazer aqui para vocês um pouco de contexto em relação a essas questões de diferença salarial. Quero fazer um lembrete aqui do nosso contexto, que se chama Reforma Trabalhista de 2017. Falando desse contexto, a reforma trabalhista fez uma alteração muito profunda das relações entre empresas e empregados no Brasil. Acredito que, como não é a nossa área, né, muito a nossa área, é a minha, mas não exatamente a de vocês, não é muito comum discutir sobre isso e falar muito sobre isso. Então a reforma trabalhista ela fez alterações profundas sobre isso, sobre a questão da isonomia salarial, que garantia, teoricamente, aí, igualdade de pessoas na mesma função, no mesmo cargo. E ela foi acrescentada nessa nova legislação, nessa reforma, que isso deveria seguir alguns critérios de tempo de empresa, inclusive de qualidade do trabalho, produtividade, ou seja, incluiu aí questões como a pessoa tinha que ter uma produtividade superior, trabalhando em projetos complexos, ou seja, o que era relativamente simples e, de uma certa forma, fácil de ser aplicado, virou um elefante complexo de poder determinar, de poder colocar no papel, de poder explicar e de fato pagar para as pessoas de forma igual, né, na mesma função. E aí tem mais uma coisa que acredito que você não saiba, que caiu com essa reforma trabalhista. Existia também na legislação anterior uma exigência de que todos os acordos salariais, planos de cargos e salários,
deveriam ser homologados, adivinha por quem? Pelos sindicatos. É isso mesmo. Os sindicatos eram os responsáveis por homologar os salários e homologar os planos de carreira e os planos de cargos e salários das empresas. Isso, em tese, garantia que não haveriam muitas diferenças entre o mesmo cargo e função dentro da mesma empresa. Bom, eu não preciso dizer para vocês que, com a nova lei trabalhista, os sindicatos não fazem mais isso não é mais obrigatório. Então, eu faço uma pergunta para você para entrar nesse nosso contexto. Quem fiscaliza hoje essas diferenças ou essa igualdade salarial nas empresas? Surpresa! Não tem ninguém que fiscaliza! Uhul! Não tem ninguém que fiscaliza isso, meu querido, minha querida! Ou seja, não vou dizer aqui para vocês que isso está bangu, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Que isso está tirado. O que a nova legislação preconiza? Que as empresas que tenham isso estruturado, que tenham uma área específica, que um departamento pessoal tenha desenvolvido e controle essas informações, não tem a menor necessidade de ir a algum sindicato de categoria para fazer isso, para negociar, para perguntar, para garantir que isso esteja de acordo com o que a legislação preconiza. Isso quer dizer que, sim, as pessoas ainda são reféns de transparência das empresas, ou seja, nós precisamos acreditar que as empresas estão cumprindo o seu papel de pagar igualmente as pessoas no mesmo cargo, na mesma função, com o mesmo tempo de experiência, enfim, em qual aqueles princípios se vão acompanhando assim a legislação. A gente precisa falar de uma outra coisa em relação a isso. E a gente precisa voltar para a TI. E aí a gente se lembra, sabe de quê? Uma grande parte dos profissionais de TI não são seletistas, eles são PJ. Portanto, nada disso que eu falei, se aplica a uma grande parte dessas pessoas que são objeto do que a gente está falando aqui. Mas era importante colocar esse contexto para vocês, para a gente poder entender que existia algo que regulava isso, existia algo que organizava isso. O plano organizado e homologado pelo sindicato não significava que a empresa não tinha liberdade para fazer essas trocas e alterações salariais. Só significava que uma maioria da parcela das pessoas que trabalhavam nessa empresa precisavam estar mais ou menos no mesmo nível, para evitar discrepâncias. Bom, haja vista que a maior parte da TI é PJ, uma maior parte não, uma grande parte da TI é contratada como PJ, isso não se aplica. Mas é importante ter esse contexto para a gente entender um pouquinho dessas questões e avançar um pouco mais. Vou seguir. Eu só quero ler para vocês uma parte muito específica dessa mudança da legislação que deixou tudo muito complexo e é muito questionável a forma como isso é aplicado no nosso dia a dia, no dia a dia das empresas. Isso deu muita liberdade para as empresas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que os setores internos que fazem essas coisas não têm estrutura, tempo, conhecimento, capacitação, porque criar, desenvolver um plano de carreira, um plano de cargos e salários equivalente é complexo. Tu não consegue fazer isso do dia para a noite, em alguns meses, você precisa se debruçar sobre isso, você precisa fazer projeções salariais, financeiras, de crescimento da empresa, tu precisa fazer muitas coisas para criar um plano de cargos e salários, um plano de carreira adequado. Porque o plano de carreira, ele está relacionado aos cargos que você ocupa e o de cargos e salários vai fazer um link com isso, dizendo que a cada step, a cada etapa que você vai atingindo, você vai ter uma equiparação salarial correspondente. Mas eu quero ler para vocês, então, essa parte da lei que é muito específica. A lei considera, para sua validade, que o trabalho entre profissionais seja de igual valor e seja feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica. Nós vamos entrar em várias searas diferentes aí, vamos falar de feedback, vamos falar de avaliação 360 e milhares de outras que cada empresa acaba criando para fazer as reuniões aí salariais, o tech lead que define quem é que tem aumento ou não, qual é o grid de aumento, quanto ele pode dar, enfim, isso é bem questionável. Mas eu resolvi falar isso para vocês para a gente poder entender e construir essa reflexão sobre essas questões de divulgação dos salários e porque isso, de uma certa forma, é também problemático. Muitas pessoas citaram também a questão da privacidade de dados. Bom, sendo profissionais de TI, isso deveria ser muito básico, né? Não divulgar o seu salário publicamente, isso é uma informação sensível, né? Uma informação sensível que você não precisa divulgar para todo mundo publicamente no seu Twitter. Mas algumas pessoas também questionaram se nossos dados são todos abertos, a gente já compartilha com plataformas, com redes sociais, já está tudo na internet. Mas ok, a gente não precisa ir lá colocar uma lupa, né? Então, também foi gerada essa reflexão sobre a nossa proteção, nossa segurança dos nossos dados. O quanto é ou não adequado você compartilhar esse tipo de informação na sua rede social. Bom, feito esse paralelo entre a divulgação do salário do Dan Abramov,
dos brasileiros aí, que inclusive alguns já até apagaram porque deu problema na empresa, né? A empresa começou a questionar, muitas pessoas começaram a questionar, e vendo que você recebia mais do que o outro. E aí aquela coisa, né, gente, que é difícil falar, mas tem um preciosismo nisso. A gente não está acostumado a falar de dinheiro, a gente não está acostumado a falar sobre salário. Isso é super sério. E isso tem que gerar em nós uma exigência de autodesenvolvimento, do seu próprio desenvolvimento pessoal, de poder saber e entender como se faz uma composição salarial. Porque quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai para alguma empresa, vai mandar alguma proposta ou até é assediado por alguma empresa, você sempre busca referências externas para saber quanto você cobra daquela empresa. Mas eu deixo para vocês aqui o questionamento. Por que vocês precisam tanto dessa referência externa para saber quanto vale o seu trabalho? Tu já parou para refletir sobre isso? Que às vezes é mais uma questão de insegurança, de saber se realmente você vale aquilo, do que exatamente você precisar. Muitas vezes, nas minhas negociações salariais que eu fazia nas minhas entrevistas, eu perguntava a pretensão salarial, essa pergunta ninguém gosta, né? Qual é a sua pretensão salarial? E as pessoas tinham muito medo de responder essa pergunta. Em geral, tem-se muito medo de responder e falar sobre isso. Mas eu gostaria muito da gente trazer isso mais para a realidade, porque a gente precisa muito falar sobre dinheiro. Você sabe que você tem uma despesa fixa mensal na sua casa, tá? Vamos fazer essa analogia. Você tem uma despesa fixa mensal na sua casa. Você tem uma despesa extra educacional, né? Você quer estudar inglês, você quer fazer a sua formação, você quer fazer a sua pós-graduação, quer fazer algum curso específico, isso também você pode colocar na sua composição salarial. Dentro disso também, você pode colocar coisas extras que você tenha interesse, enfim, de usar o seu dinheiro como melhor lhe aprouver. Você pode fazer a sua própria composição salarial. Essa é a minha questão. Você não precisa de referências externas para fazer a sua composição salarial. Pensa sobre isso, pensa sobre as suas despesas gerais da tua vida, da tua casa, o que tu já tem normalmente que arcar de custo da vida de uma maneira geral, claro, levando para uma realidade, né, que é uma troca, né, ou seja, você vai, em troca do teu trabalho, você vai receber uma remuneração por isso. Acrescenta ali, se você é PJ, as suas questões de impostos, se você não é, tem que colocar a questão do plano de saúde, a escola dos filhos, faz um apanhado sobre essas contas para que você tenha controle. A Nath Finanças vai se orgulhar de você, vai se orgulhar de nós, vai se orgulhar de todo mundo, né, inclusive a Nath maravilhosa, que fala muito sobre isso. Obviamente, a Nath Finanças não está falando sobre vocês, não está falando sobre a TI, que ganha um salário muito alto de uma maneira geral, em relação ao restante das profissões. Para complementar e aí fechar um pouco essa thread de salários, remuneração, mercado de TI de uma maneira geral, nós fomos brindados umas semanas atrás aí com uma reportagem de uma grande revista, um grande veículo nacional, de abordagem nacional, um veículo de negócios, cujo só o título já super questionável em vários aspectos. Para mim, que lido com as questões do dia a dia, uma coisa das mais questionáveis é o não uso absoluto da linguagem neutra. Ou seja, a revista se direcionou o tempo todo a um gênero específico. Isso é problemático para nós na TI, que estamos discutindo isso amplamente. Muitas empresas estão buscando uma linguagem neutra. Então, quando a revista colocou esse título, ela caracterizou especificamente para qual público ela estava direcionando o discurso. Ela teve uma linha editorial que tem alguns acertos muito específicos, falando um pouco do mercado, mas ela tem muitas discrepâncias e nessa reportagem nós pudemos perceber que ela foi ao extremo, então ela buscou extremos e isso não foi legal, não repercutiu muito bem para as pessoas interessadas diretamente, as que estão ali no front, ou talvez as pessoas que estejam na sua bolha. Reflita sobre isso também. Como algumas coisas positivas da reportagem, que nem tudo é uma coisa muito horrorosa, eu destaquei 3 coisas interessantes para a gente colocar ali e observar. A quantidade de vagas crescentes, né? A quantidade de vagas de TI, que ainda são muitas, os motivos são variados, mas elas ainda são muitas posições. A possibilidade de remuneração acima da média, mesmo para pessoas sem formação acadêmica, isso é um ponto muito positivo que hoje a TI ainda tem. Positivo, leia-se positivo, no sentido de que você não exatamente precisa ser uma pessoa formada para obter uma boa remuneração numa empresa de tecnologia. É isso que eu quero dizer. Em nenhum momento a gente está aqui fazendo apologia a não estudar, a não se formar. Faça o que você desejar da sua vida. A gente está querendo dizer que existe sim um grande campo, muitas pessoas que vocês conhecem com certeza não são formadas, trabalham com uma boa remuneração. Mas um dos grandes destaques dessa reportagem é óbvio que a gente tem que falar que são
Roberta Arcoverde e Keila Menezes. É óbvio, né, gente? Quem viu, quem leu pela internet ou quem leu a versão física, viu esses dois ícones aclamadíssimos da comunidade, essas duas pessoas incríveis, com trajetórias incríveis, contando histórias fora da curva da tecnologia, pessoas que fazem parte do contexto de diversidade também, além de serem exímias programadoras, exímias profissionais de TI. E claro, eu sou suspeita porque são pessoas que participaram da primeira edição do Code Like a Girl, são mulheres que contribuem tecnicamente para a comunidade, significam muito para a nossa comunidade nacional e internacional, estão em posição de destaque. Então, eu precisava falar sobre isso, sou suspeita sim, mas azar. Falando das partes negativas, obviamente, da reportagem, nós vamos destacar aqui o sensacionalismo, não é mesmo, minha gente? Então, um estagiário negando uma proposta de R$12 mil. Ok, eu não vou dizer pra vocês que eu duvido, tá? Porque eu já vi várias coisas acontecendo. Mas eu entendo que isso tem todo um contexto, a gente precisa analisar com calma, porque existem sim essas discrepâncias, principalmente no cenário de startup. Uma empresa hoje mais consolidada e maior, ela muito raramente vai ter esse tipo de discrepância. Mas a reportagem foi sensacionalista nesse ponto, mostrando os exageros de altos salários, que com pouco tempo de experiência a pessoa já está ganhando R$85 mil por mês. Enfim, ela colocou essas discrepâncias de salário e eu achei isso um pouco exagerado. Isso cria uma atmosfera de ilusão para as pessoas, tanto que estão começando, tanto as que estão na carreira intermediária e para as próprias empresas. Quem não é do segmento da tecnologia, isso acaba criando aí coisas não verdadeiras, que não correspondem à realidade. Uma das coisas negativas também, a falta de investimento das empresas em formação e qualificação. Isso é um gap. A gente não vai conseguir fechar essa conta. Vai continuar faltando profissionais, porque, em geral, quando você vai olhar ali o descritivo das posições, são milhões de requisitos, milhares de características que as pessoas devem ter, e a gente já sabe que nós não temos uma educação acadêmica, uma educação formal que proporcione essas coisas. Portanto, mostrou isso, né, a falta de, digamos assim, de ímpeto das empresas de criarem mais programas de formação internos, e também uma coisa negativa é que ainda se mostrou que a área da tecnologia é uma área elitista, que é para poucas pessoas, que não é para todo mundo, que você tem que ter sorte, que você tem que fazer milhões de coisas, malabarismos para entrar na área da tecnologia. E aí eu quero fazer alguns contrapontos com vocês em relação a isso. Muitas pessoas falaram muito mal dessa reportagem nesse sentido, desses exageros, dessas discrepâncias, mostrando um universo que não existe, mostrando também algumas escolas de formação que cobram pelo salário das pessoas depois da formação, o que particularmente eu não tenho nada contra, desde que isso seja uma relação justa e que não se venda a falsa ilusão de que se você fizer um curso de um mês, de 2 horas, de 2 dias ou de uma semana, você está apto, está pronto, é uma pessoa programadora incrível e vai ganhar 15 mil de salário. Essa discrepância a gente precisa prestar bastante atenção. Tem excelentes programas de formação que são gratuitos para as pessoas também, então procurem aí Laboratória, Reprograma, enfim, Programaria. Tem vários programas de formação gratuitos, esses especificamente são voltados para mulheres, mas tem outros programas de formação aí gratuitos para as pessoas que estão aí ajudando, é um input, é um primeiro passo para que as pessoas pelo menos possam olhar para aquilo e dizer, bom, eu consigo, eu posso tentar, eu posso ter uma perspectiva de criar uma carreira em tecnologia. Mais um dos pontos também que a reportagem não abordou foi a saúde mental dos profissionais de tecnologia, não é mesmo, minha gente? Nós estamos falando disso há bastante tempo, inclusive teve aí um programador maroto e bem engraçadinho que refez a capa dessa revista, tá lá no Twitter, eu não vou falar o nome dele, se bem que eu posso até falar, é o Marcos Epitácio, ele fez uma capa muito legal falando sobre isso, saúde mental dos profissionais de tecnologia, pessoas com ansiedade, depressão, burnout, então vale a pena a gente também pensar sobre esses aspectos que não foram mencionados de forma aprofundada na reportagem. Surgiu também, no meio dessa onda toda, profissionais de todos os níveis, CEOs de empresas, CIOs, enfim, vários níveis de profissionais, falando sobre essas questões que realmente tecnologia não é para qualquer um, tecnologia não é para todo mundo, que você tem que gostar, porque você tem que ter habilidade. Para essas pessoas e para todos vocês, eu vou dizer uma coisa. Qualquer coisa é para qualquer pessoa, certo? Nenhum de nós temos direito de dizer para uma pessoa que aquilo não é para ela. A gente tem que pensar sobre a função social da tecnologia. De que maneira a gente consegue trazer mais pessoas
Ora, eu tenho um mercado que tem aí um gap de 400 mil vagas até 2025 e eu tenho uma população de 13 milhões de desempregados. Como eu vou dizer que a tecnologia não é para qualquer um? Como dentro de uma pessoa que ganha 15 mil reais e uma pessoa que ganha R$1.000, eu não vou dizer para ela que ela pode ter sim a perspectiva de se desenvolver em tecnologia, avançar na carreira aos poucos e ela vai poder mudar a realidade social da sua família. Como? Nós não temos direito de fazer uma leitura sobre isso. Nós não somos as pessoas que podem fazer isso, né? As pessoas precisam de apoio, de ajuda. Quem sabe você levar uma pessoa para um evento, você levar uma pessoa para fazer uma oficina, você oferecer um curso na sua empresa, você apoiá-la com conteúdo em português, conteúdo para que, compartilhando conteúdo para que elas possam estudar, para que elas possam ler. Quem esteve no On The Road São Paulo ouviu a história da Silvana. A Silvana é uma programadora JavaScript que fez os códigos dela, começou programando em papel, gente. Ela escrevia os códigos no papel. Como eu e você, ou qualquer pessoa vai dizer para a Silvana que ela não pode ser uma programadora? Como eu vou dizer para ela que a tecnologia não é para ela? E aí vem dentro também dessa reportagem, e eu vou afunilando aqui o nosso raciocínio, vem uma pessoa que eu particularmente sou muito fã, é um profissional e uma liderança que vem mudando o estado das coisas. Eu admiro bastante e sigo, que é o Vitor Hugo Germano. O Vitor Hugo Germano colocou uma frase que, para mim, destaca tudo isso que a gente falou, tanto a questão de divulgar seu salário, como a questão da reportagem, todas as discrepâncias. O Vitor Hugo colocou a seguinte frase, eu vou ler para vocês aqui porque é muito importante, eu gostaria que vocês fixassem isso como eu fixei. A tecnologia pode mudar vidas. Com certeza, a tecnologia pode mudar vidas. E aí eu te pergunto, você programador, você programadora, como você está usando o seu trabalho para ajudar a mudar o status quo? E é uma frase que quem já participou de eventos nossos, já participou de palestras comigo, sabe que eu falo frequentemente. Que projeto de mundo você ajuda a construir com o seu trabalho? De que maneira nós estamos ajudando a mudar a situação? Você é um tech lead no seu time, precisa de 20 pessoas, precisa de 10 pessoas, às vezes leva 2, 3, 6 meses para fechar uma posição. Tem empresas que têm 500 posições abertas. De que maneira nós vamos tornar a tecnologia acessível para essas pessoas? Ao passo de que não só a tecnologia seja acessível, mas que a sua empresa também seja acessível para a entrada dessas pessoas de nível júnior. Porque hoje uma grande demanda e reclamação de uma grande parte das pessoas que estão começando é que elas não têm oportunidade de começar. Como a pessoa vai começar e como ela vai se desenvolver, como ela vai ser acompanhada para se desenvolver em tecnologia a ponto daquilo ali poder mudar a realidade da vida dela. Então, para finalizar, eu fecho uma reflexão com vocês bem importante. Vamos falar sim sobre dinheiro, vamos falar sempre sobre dinheiro. Tenham discussões nas empresas de vocês sobre dinheiro, tenham discussões nos grupos de vocês que vocês participam sobre dinheiro, sobre remuneração. Pergunta para uma amiga, discute lá com as suas colegas do mesmo time, discute com as suas colegas de outros eventos, enfim, algum lugar que você tenha seguro para fazer a discussão sobre essas informações, faça. Discuta sobre salário, pergunte, tenha pessoas que possam te inspirar a tomar essas decisões, mas é uma questão importante, reflita sobre quanto vale o seu trabalho, para que você pelo menos possa falar sobre uma pretensão salarial. Se você vai ou não alcançá-la, se você vai ou não receber efetivamente aquilo que você pediu, a gente não sabe, mas a reflexão sobre quanto vale o seu trabalho deve ser sua. Você não precisa se comparar com todo mundo para poder saber quanto que a empresa está pagando, não, é você que tem que saber quanto vale o seu trabalho. Com isso, eu finalizo esse vídeo trazendo essa reflexão para vocês. Cuidem dos seus dados, cuidem dos seus salários, vamos trazer mais pessoas para a tecnologia. A tecnologia é sim uma mudança de vida para muitas pessoas e aqui na Brasil JS a gente vai sempre preconizar que a tecnologia seja acessível para todos, seja nos eventos, seja na plataforma, seja no conteúdo, seja em alguma coisa que a gente faça, algum movimento que a gente participe. Se você, inclusive, é uma comunidade que tem o objetivo de tornar os seus eventos ou as coisas que você faz mais acessíveis, fala com a gente, escreve, manda o seu projeto no GitHub, contribui com a nossa Weekly para que a gente possa dar voz, vez e vazão a esse trabalho que você faz voltado para a inclusão de pessoas na tecnologia. Era isso. Se você gostou desse vídeo, se você não gostar também, por favor, deixa seu comentário, aperta aqui o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos da Brasil JS. E se tem mais algum assunto que você queira falar sobre pessoas e tecnologia, por favor, passa lá no RH. Tchau!